Hoje vamos estudar sobre os conselhos do Maimônides para os dias atuais. Todo mundo aqui já ouviu falar do Maimônides? Vamos ver os conselhos dos Maimônides para os dias atuais. O que significa isso? O Maimônides é mais ou menos 1000 anos atrás. Será que conselhos de 1000 anos atrás funcionam hoje? Hoje ninguém está ouvindo ouvir um conselho de 50 anos atrás. E por que os conselhos de Maimônides são atuais para os dias de hoje? Mas antes de mais nada, quem era Maimônides? Próximo. Maimônides, conhecido como o Rambam. Rambam é Rabbeinu Moshe ben Maimon, de Maimônides. Ele era o gênio da Idade Média. O nome completo dele era Rabbi Moshe ben Maimon. Nasceu em Córdoba, Espanha, 1135, 1138. Ele é um rabino. Olha, gente, o que ele fez? Ele era um rabino, filósofo, médico, jurista e astrônomo. Hoje os rabinos não têm todas essas qualidades, tem ou uma ou outra. Mas aqui, além de ser um rabino, filósofo, médico, jurista, astrônomo, influência sobre judeus, muçulmanos e cristãos. A influência dele era mundial. Próxima página. Isso é uma estátua que se encontra na Espanha. Durante uma viagem que eu fiz para a Espanha, eu vi essa estátua, não tem nada a ver com judeus. O próprio governo colocou essa estátua, o Rambam um pouco diferente, mas ele é muito reconhecido pelos não-judeus da Espanha também. Ele nasceu na Era de Ouro da Espanha, perseguição dos almohades forçou sua fama, mas era um grupo muçulmano radical, viveu no Marrocos, Israel e Egito. Aqui tem um mapa como que era a rota da fuga dele, não interessa para nós tanto, vamos para o próximo. Isso é um mapa que não sei o que significa, porque está misturado em todos os países, por isso vamos para o próximo. Vida no Egito. Ele era o médico da corte do sultão Saladino. Imagina o seguinte, o sultão nomeou o Maimônides para ser seu médico particular. Naquele tempo, o médico fez várias funções. Ele era um médico, também psicólogo, e até psiquiatra que precisa. E fez vários serviços para todos os membros da família do sultão. Liderança comunitária e apoio aos judeus perseguidos, grande produção intelectual, apesar da rotina exaustiva. Diariamente ele chegava para visitar o sultão e a família, e depois, quando voltava para casa, sentou para estudar a Torá e cuidar dos assuntos comunitários. É um dia muito puxado. Continuaremos. Contribuições na medicina. Escrita de tratados médicos sobre asma, depressão e alimentação saudável. Escreveu livros. Criou um glossário médico em várias línguas, hebraico, árabe, grego e latim. Defensor da prevenção e equilíbrio entre corpo e mente. Isso vai ser o principal assunto que vamos estudar hoje. Vivemos numa época que falta para nós equilíbrio. Todo mundo corre para os extremos. O Maimônides nos ensina o que significa equilíbrio e como encontrar esse equilíbrio. Todos nós queremos ser equilibrados. Como se encontra equilíbrio? Escrito do Maimônides. Isso aqui é o desenho da menorá, que era no templo sagrado. Maimônides desenha ela assim diagonal, diferente dos candelabros que nós conhecemos, que são meio círculo. Mas é o próprio desenho dele. Ele escreveu Mishneh Torah, o Código da Lei Judaica, uma obra monumental,
Depois, ele estruturou a lei judaica, facilitação do estudo da lei judaica, uma obra enorme que está sendo usada até os dias atuais. Além disso, aqui ele fez um livro onde ele menciona todos os mandamentos da Bíblia, mostrando o número 613, 248 positivos, 365 proibitivos, dando um total de 613. Maimonides organizou essa parte também. Depois ele escreveu um livro interessante, Guia dos Perplexos. Não falta gente hoje que vive como um perplexo, perplexidade, confuso. Ele escreveu um livro filosófico para judeus cultos da época, debates sobre fé e razão. Isso é um livro polêmico, porque livros queimados e resistência dos rabinos. Outros rabinos não concordaram com as suas opiniões. Sua obra continua sendo estudada mundialmente. O túmulo em Tibérias, considerado um dos maiores pensadores da humanidade. Vamos continuar. Estou indo rápido porque estou querendo chegar para aquilo que nos interessa. Isso é o túmulo dele. As palavras que está escrito é o seguinte: desde o Moisés até o Moisés da Bíblia, não houve uma pessoa que nem Moisés, que nem Maimonides. Próximo. Isso é o túmulo dele de um outro ângulo. De novo, aquela estátua que nós vimos. Selo feito pelo Israel. E Lehitraot, vamos se ver. Isso é a vida do Maimonides, rapidinho, porque eu estou querendo chegar para aquilo que nos interessa, como que vamos usar o Maimonides nos dias atuais. Eu gostaria que cada um pegue um desses panfletos que tem aqui, porque nós vamos trabalhar isso aqui de uma forma bem profunda hoje. Vivemos hoje numa sociedade que tudo está no extremo. Extremo direito, extremo esquerdo. Está tudo polarizado. O que se chama hoje polarização? O que se chama polarização? Polarização significa pessoas que vivem nos extremos. Extremo direito, extremo esquerdo. Mas entre extremo direito e extremo esquerdo tem muito lugar para parar. Mas nós perdemos noção daquilo que se chama equilíbrio. Porque quando se vive nos extremos, o meio se perde. Não tem mais referência. Quando não tem mais referência, as pessoas perdem equilíbrio. Isso, numa época de eleições, é muito interessante como isso funciona nos dias atuais. Cada candidato, o que ele faz? Ele derruba a outra com palavras mais extremas possíveis. Não tem muito meio termo. Não tem um a aprender do outro. Não. Cada um se torna um polo diferente, indo totalmente contra o outro. Por isso as opiniões hoje são uma forma muito radical. Não tem como achar o que a gente ia chamar hoje do meio termo. O mais radical que uma pessoa se apresenta, ele se acha um vencedor, derrubou o outro. Eu acho que esse conteúdo é interessante. Alguém pode achar que não é tão interessante. Pode ser alguém que vai achar, uau, que chatice, isso aqui é besteira. Se nós vamos viver aqui, eu acho muito interessante. Outra acha uma besteira total, é difícil a gente conversar. Porque o próximo passo é, você acha que é uma besteira total? Você não presta mesmo. Não, eu não presto, você não. No fim, a gente parte pela ignorância total. Se a gente poderia conversar um pouco sobre o conteúdo e chegar no meio termo, a gente ia ver, talvez não é tão interessante, mas talvez não é tão chato, e vamos tentar melhorar o conteúdo. Estou dando um exemplo, usando o conteúdo de hoje. O Maimonides escreveu um livro que é chamado Os 8 Capítulos.
Nesses 8 capítulos, ele se dedica para nos ensinar o que se chama equilíbrio. Eu acho, se todos nós vamos prestar atenção para esse ensinamento, isso vai nos ajudar demais. Nós vamos evitar ir tanto para psicólogos ou psiquiatras, ou assuntos assim, porque nós vamos se entender melhor, encontrar o equilíbrio entre alma e corpo, entre nós e os outros, e vamos viver uma vida muito melhor. Mas vamos agora para a página 3, que eu quero mostrar, aliás, vamos direto para a página 5, que eu quero mostrar para vocês a ideia do Maimônides, depois vamos ver como que isso se aplica nos dias atuais. O Rambam escolheu alguns atributos, talvez vamos chamar isso faculdades nossas, e explica para nós o que significa viver no extremo e o que é a linha do equilíbrio. Primeiro item aqui é zehirut, cautela, moderação. Ou seja, tem pessoas que vivem desejando tudo, excesso de desejo. Tudo que eles precisam, tudo que eles querem. Normalmente são pessoas que vão ao shopping, gastam o que tem não tem, porque tudo vira uma necessidade. O mais que eles têm, eles querem mais. Eles estão no exagero de um lado. Tem pessoas que não precisam de nada. Não tem nenhum prazer na vida. Nada deixa essas pessoas excited. Nada. Temos aqui 2 extremos. Um que é excited o dia inteiro, outros que não precisa de nada. São 2 polos que ambos são ruins para uma pessoa. Uma pessoa que não precisa de nada, que não tem prazer na vida, segundo Maimônides, não falta muito para ele ter alguma dificuldade emocional ou até intelectual. Não vai se dar bem na vida. Deus não criou uma pessoa para viver uma vida de abnegação total. Se alguém está querendo viver uma vida de abnegação, não vai se dar bem. Por outro lado, querer tudo e precisar de tudo, e por mais que a pessoa tenha prazer a pouco, e o dia inteiro fica, o que mais que pode me dar prazer? Que restaurante em São Paulo que não visitei ainda? Qual comida que não testei? Qual carro que não dirigi? Assim diante. Que país que eu não visitei, se ele tem mais cacife, como se diz. Tudo isso aqui são extremos que não prestam. Qual que é o certo? O certo é uma pessoa viver equilibrada. Se precisa de prazer, sem exagero. O que é uma necessidade? O que é algo de luxo? Não tudo luxo precisa. Uma pessoa tem que se equilibrar conforme a sua situação. Se ele não vai ter todos os prazeres do mundo, não é fim do mundo. Mas ele vive equilibrado. Por isso, uma pessoa o tempo inteiro tem que buscar quais que são os polos e ver. Ele está em algum lugar no meio ou ele está puxando demais para um lado. Ele tem que se equilibrar. Próximo assunto, humildade. Humildade encontra-se entre a arrogância e a autoanulação. Tem pessoas que não têm autoestima nenhuma. E eles acham que isso aqui é humildade. Isso não é humildade. Se uma pessoa nega quais que são suas qualidades, qual que é a sua missão, o que ele deve realizar na vida, ele acha incapaz, ele se acha um zero à esquerda, como se diz, isso não é nenhuma virtude. Por outro lado, se alguém se acha o máximo e acha que sem ele Deus tem dificuldade de dirigir esse mundo, ele se tornou um sócio para Deus e se acha, vamos chamar até mais certo, narcisismo. Ele acha que ele é tudo. Também está errado. Tem que encontrar equilíbrio. O que significa equilíbrio? Ele tem que saber seus dons e talentos, não exagerar nas suas falhas, saber o que se espera dele e ver que realmente ele usa os dons e talentos que Deus deu de uma forma correta. Não exagerar para nenhum lado.
Depois existe contentamento. Tem pessoas que nunca estão satisfeitas com as conquistas que ele já tem. Ele tem um bom emprego, muitas vezes tem um bom casamento, mas ainda acha que lhe falta muito na vida. E tem pessoas que estão no outro extremo. Tudo tem que entrar no equilíbrio. Quando se trata sobre Gevorah, Gevorah significa severidade, justiça, rigidez. Tem pessoas que aplicam a rigidez em tudo, muito disciplinado, às vezes disciplinado demais, que quebra uma outra pessoa. Tem pessoas que puxam o lado da bondade, tipo o pai que compra droga para seu filho, ele é bonzinho. Se o filho quer, o pai faz tudo o que ele precisa. Nenhum extremo serve. Linha do meio. Tudo equilibrado. O Maimônides escreveu esse livro de 8 capítulos, onde ele diz que a capacidade de se equilibrar depende somente de nós. Ninguém pode nos equilibrar porque ninguém nos conhece. A gente se conhece, sabe quais que são nossas possibilidades e cabe a nós se equilibrar. Como você se equilibra? Você começa a olhar, você está puxando no qual extremo? Se você está puxando para um extremo a mais do que o outro, é a hora de buscar remédio. Isso é o capítulo 1, daquilo que nós vamos ver hoje sobre equilíbrio, conforme vimos, é uma das ideias do Maimônides. Tem mais um assunto, diz o Maimônides, ele era um médico. Como que se resolve a falta de equilíbrio? Você tem que puxar um pouco para o outro lado. Se tem alguém que é mesquinho, tipo, o que se chama aqui? Mão de vaca. Vocês conhecem a expressão? Alguém que não consegue abrir a sua mão. Buscar equilíbrio vai ser difícil. Ele tem que ir um pouco para o outro lado. Tentar ajudar os outros. Participar nas conquistas dos outros. Ver uma outra pessoa. Não somente viver uma vida egoísta. Mas ele tem que exagerar agora para o outro lado. Depois ele tem que ir ida e volta até que ele encontre o equilíbrio. Porque se alguém tem uma tendência ruim, ele tem que puxar um pouco de exagero do outro lado para poder voltar e parar no meio. Esse estudo, um estudo profundo, aparece fácil, mas não é fácil. Todos nós buscamos equilíbrio na vida. Mas poucos de nós somos dispostos a realmente investir o trabalho que exige esse equilíbrio. Equilíbrio não é fácil, mas depende de nós. Okay. Isso foi a ideia do Maimônides. Mas não está muito claro como buscar esse equilíbrio e como trazer isso aqui no nosso dia a dia. Não sei se você sabe, a gente se encontra agora numa época chamada Contagem do Omer. São 7 semanas, desde o Pesach, Páscoa, até a outorga da Torá, chamada Shavuot. São 7 semanas e cada noite a gente conta. Hoje um dia, próximo dia 2 dias, 3 dias, até que a gente chega no número 49. O que são esses números? Nós temos, cada um de nós possui 7 emoções, chamado Hassidut, 7 midot. Cada um desses 7 é composto de 7. São 7 vezes 7. Vamos entender melhor o que são esses 7 vezes 7 e depois vamos ver como se equilibrar, levando em consideração essas virtudes. Aqui eu estou olhando de um livro que fala sobre 49 meditações cabalísticas para melhorar a nossa vida. Ok, primeiro atributo que nós vamos trabalhar é Chesed. O que é Chesed no hebraico? Amor, benevolência. Segundo,
Gevurah. O que é Gevurah? Justiça, disciplina, restrição e temor. Terceiro, Tiferet. Beleza, harmonia, compaixão. Quarta, Netzach. Persistência, firmeza, ambição. Quinto, humildade, esplendor. Sexta, vinculação, fundamento. Último, Malchut, nobreza, liderança. Cada um é composto do 7. Quando chega o primeiro dia, a primeira noite, o que faz alguém que está querendo se equilibrar? Presta bem atenção. Vamos pegar a primeira noite. A primeira noite é chamado Chesed do Chesed. Amor no amor. O que significa amor no amor? Aqui tem muita gente que precisa saber isso. Examine o aspecto afetivo do amor e faz várias perguntas a si mesmo. Isso é a primeira noite. Olha que trabalha, temos a primeira noite. Qual é a minha capacidade de amar outra pessoa? Todos acham que eles são realmente craque no assunto. Mas quando a pessoa fecha os olhos, ele olha, qual que é a minha capacidade de amar outra pessoa? Realmente sou capaz de amar outra pessoa? Ou eu sou uma pessoa egoísta que no fim eu penso de mim? Amar é muito mais. Tenho problemas com doação? Sou mesquinho ou egoísta? É difícil deixar alguém entrar na minha vida? Parte do amor é abrir uma janela para uma outra pessoa poder entrar na nossa vida. Será que eu tenho essa capacidade? Tenho espaço para mais alguém? Sou disposto a abrir o espaço para deixar uma outra pessoa entrar? Tenho medo da minha vulnerabilidade? Isso se escuta muito hoje. Olha, eu sofri tanto. Eu tenho medo de me abrir demais. Eu não quero ser magoado. São perguntas que uma pessoa tem que se fazer. Depois, isso não basta. Tudo isso aqui é uma noite de trabalho. Como eu expresso o amor? Sou capaz de comunicar meus verdadeiros sentimentos? Tem pessoas que são incapazes. Fala e não fala aquilo que precisa falar. Evito expressar amor por medo da reação dos outros? Ou, pelo contrário, expresso muito amor e de forma muito imediata, com frequência? Os outros interpretam mal as minhas intenções? Como que eu sou? Perguntas que cada um de nós tem que responder não para os outros, é para si mesmo. Isso se faz na primeira noite dos 49 dias. Pois a quem eu amo? Amo somente aqueles que têm a ver comigo? Tenho a capacidade de amar a um estrangeiro? Ou dar ajuda a alguém que eu não conheço? Expresso amor somente quando é cômodo? E o exercício do primeiro dia. Olha quantas perguntas que temos que responder. Eu tenho que achar uma nova maneira de expressar nosso amor a um ente querido. Precisa ver realmente onde que eu sou dentro de todo esse assunto. Precisa me avaliar. Isso é a primeira noite. Mas o que isso tem a ver com equilíbrio? Foram várias perguntas. Onde que entra equilíbrio no assunto? Agora vamos na segunda noite. Gevurah em Chesed. Agora de novo. Gevurah em Chesed significa um amor disciplinado. O que é um amor disciplinado? Os outros tiram vantagem da minha natureza dadivosa? Pessoas tiram a vantagem de mim. Estarei magoando ou prejudicando alguém, tornando-me sua muleta em nome do amor? Isso não é um amor bom, não é um amor saudável. Estarei magoando ou prejudicando meus filhos, forçando sobre eles meu sistema de valores, porque os amo tanto? E é tão comum isso aqui. O pai vai falar para os filhos, você não entende nada, vocês vão fazer do jeito que eu quero, porque eu amo vocês. Uma disciplina errada. É no nome do amor,
mas essa disciplina, será que ela é correta? Eu respeito a pessoa que amo ou é um amor egoísta? Sou sensível aos seus sentimentos e atitudes? E assim várias outras perguntas. Meu amor está sendo dado de forma apropriada? Ou seja, nós temos o amor do amor e nós temos disciplina do amor. Somente se nós vamos pegar isso dos dois lados, respondendo as perguntas, tanto do amor e disciplina do amor, podemos chegar a um certo equilíbrio. E vamos te dar uma nota. Não, eu respondi as perguntas, mas eu não estou satisfeito onde que me encontro. Eu estou puxando demais para um lado. Não estou tratando bem o lado esquerdo, o lado direito. Há uma certa confusão como que eu me relaciono com as pessoas. A pessoa tem que se equilibrar. Mas para se equilibrar, eu fiz 2 dos 49. Tem 49 conceitos aqui, baseados sobre 7 vezes 7. Somente se uma pessoa se torna seu próprio psicólogo, e ele é o único que pode se dar nota que realmente ele merece. Agora, ele pode buscar um médico racídico, que vai dizer para ele como entrar no equilíbrio. E há várias regras. Por exemplo, se uma pessoa está orgulhoso demais, narcisismo, não é bom falar para ele para ir no outro extremo e perder toda a autoestima dela. Isso tem que ser feito em etapas. Da mesma forma, como que é ruim uma pessoa não saber suas falhas, é péssimo não saber suas virtudes. Uma pessoa tem que saber exatamente onde que ele está. Por isso não pode cair tão para baixo. Mas ele tem que puxar um pouco pelo lado da humildade para depois poder voltar para ficar exatamente no meio. Cada atributo, cada virtude que se encontra na nossa alma, temos que se cuidar para não ir no extremo. Segundo Maimônides, extremos nunca servem. Ele dá vários exemplos. Hoje, quando vemos alguém que ele toma riscos na vida, faz coisas perigosas e se salvou por milagre, a gente fala, uau, esse cara é corajoso. Diz Maimônides, não é corajoso. Ele é uma pessoa sem responsabilidade. A gente gosta de ir pelos extremos. A gente se acha forte quando a gente está no poder total do extremo. Mas está errado. A gente se prejudica com esses polos do extremo. O que precisa é ficar no equilíbrio, ficar no meio. Isso é um grande trabalho, porque quem conhece a gente mais do que nós mesmos? E o que era equilíbrio para nós, com 20 anos atrás, não necessariamente funciona como equilíbrio de hoje. A gente troca nossas roupas, cada alguns anos a gente precisa de uma outra medida, assim também nossas medidas espirituais mudam com o tempo. E o equilíbrio muda com o tempo. Por isso Maimônides, como um médico, psicólogo, montou um esquema para nós buscar a linha do meio, buscar equilíbrio e não cair nos extremos. Eu estou frisando isso muito, de uma certa forma, estou sendo repetitivo, porque vivemos hoje num mundo onde que está tudo em extremos. As ideias são, que nem se fala, extreme right, extrema direita, extrema esquerda. Ideias são totalmente de um lado para o outro. Não tem mais ou menos. É ou mais total ou menos total, assim as coisas funcionam. Mas, para aqueles que sabem como que esses atributos são posicionados com Deus, que tem os mesmos atributos,
Sabemos que tem 3 linhas, direita, esquerda e no meio. Tudo no nosso mundo é baseado sobre o número 3. Comprido, curto, média. Inteligente, burro, meio. Bonito, feio, mais ou menos, normal. Vocês vão ver que sempre tem fator número 3. Qual que é o fator número 3 sobre o qual Deus quis construir o mundo? A linha do meio. A linha do meio que leva em consideração tanto direita e esquerda e chega no equilíbrio, sempre é a linha certa. E por isso, o nosso trabalho para ter uma vida feliz é se equilibrar. E para terminar com uma história que eu esqueço para 8h15. Uma pequena história e depois vocês vão saber equilibrado com aquele que tem depois da aula. Quando eu estudei na Yeshiva, meu mentor, conhecido Rabino Mendel, ele nos contou o seguinte: os russos mandaram ele para a Sibéria porque ele se dedicou para difundir o judaísmo na União Soviética naquele tempo. E quando ele estava preso, as pessoas ali presas falaram entre eles. Um falou: eu trabalhei num circo. E nesse circo, meu trabalho era para ir na corda bamba. Ele falou numa altura, ia estender uma corda, e eu consegui ir numa corda. Remendel, meu mentor, falou: isso tudo é mentira. Deve ter alguma coisa no sapato, alguma coisa, tipo de uma imã, que isso te segura. Mas ir assim, de um prédio para outro, numa altura, e não cair, isso não é possível. Ele falou: um dia eu vou te mostrar. Uma vez por ano, eles deixaram os presos, cada um mostrar quais que são suas habilidades. E o homem falou para Remendel: hoje eu vou mostrar como que funciona essa corda bamba. Realmente, ele esticou uma corda de uma árvore alta para outra, subiu, todo mundo embaixo olhando. Ele falou: eu vou andar de um lado para o outro. Ele começou a andar um pouco e caiu. Diz Remendel, ele caiu diferente de uma pessoa normal cai. Ele caiu que nem um gato. Primeira coisa, as pernas traseiras, depois... Ou seja, ele caiu com jeito. Depois se levantou e ele subiu. E essa vez ele foi direto, concentrado, de um lado para o outro. Depois voltou. Depois ele começou a andar e conseguiu tirar a camisa dele no meio do andar. Foi algumas vezes ir de volta e conseguiu. Desceu e falou para Mendel: agora você está vendo que eu não menti o tempo inteiro. Te mostrei. É possível. Mendel realmente me mostrou. Mas qual que é o segredo? Ele falou: o segredo é o seguinte: antes de começar, eu tenho que procurar um ponto no outro lado onde eu vou me concentrar. Aquele ponto, que é meu destino, tem que ser na minha mente o tempo inteiro. O resto do tempo eu me equilibro de tal forma que eu não perco o ponto que está na minha frente. Quando chega lá, viro e busco o ponto do outro lado. O perigo é quando eu tenho que me virar. Isso é uma hora perigosa. Porque eu não tenho ponto na frente, não tenho ponto atrás. Isso é um ponto perigoso. Assim, nosso mestre concluiu: na vida tem que ter um ponto, tem que saber o destino, para onde que queremos chegar. O tempo inteiro tem que se equilibrar. Equilíbrio, uma palavra que todo mundo usa hoje. Equilíbrio.
Mas para se equilibrar, você não consegue se equilibrar se você não tem o ponto na tua frente, que você realmente está concentrado. Você não pode tirar os olhos nem um minutinho daquele ponto. Aquele ponto te ajuda a desequilibrar. Esse ponto pode ser muita coisa na vida. Tua missão, os dons e talentos que Deus te deu, o que você espera de você, isso sempre nos teus olhos. Isso vai te ajudar para não cair em nenhum extremo, nem direito, nem esquerdo. O problema é quando a gente chega na virada. Quando, por algum motivo, precisamos largar aquela ideia principal nossa, o nosso foco. Hoje eu usar a palavra foco. Quando precisamos tirar o nosso foco, até que buscamos o foco de novo, é uma hora super, super perigosa. Mas se conseguimos fazer isso e logo encontrar o foco de novo, a gente entra no equilíbrio de novo. E o equilíbrio não deixa a gente cair nos extremos. Porque os extremos nunca servem para nós, que nem todos os exemplos que nos vimos. Vamos voltar só mais um minutinho para aquele que chamamos amor, chesed, gvurah, disciplina. Disciplina em excesso é ruim. Quebra uma outra pessoa. O pai pode quebrar seu filho com disciplina em excesso. Pode quebrar seu filho com bondade em excesso. O pai pode sair e comprar uma droga, que nem falei para o filho dele, porque ele é bonzinho, ele ama seu filho. Não. Ou ele pode ser muito disciplinado. Tem que haver equilíbrio entre os dois. Só que esse equilíbrio é difícil para a gente enxergar se a gente perde o ponto principal do assunto. E o exemplo é o seguinte: o pai volta após um dia do trabalho, ele está vendo que seu filho aprontou. Ele logo parte para usar palavras duras, disciplina mesmo. E o motivo que ele faz isso, porque ele ama seu filho, se não tivesse seu filho, ele não ia fazer isso. Mas a pergunta é o seguinte: se isso ia acontecer num outro dia, ele ia reagir igual? Ou talvez, hoje ele teve um dia difícil, nada funcionou bem durante aquele dia, e quando ele volta para casa e vê seu filho, tudo vai em cima da cabeça do jovem. Quem pode responder essa pergunta? Somente a pessoa. Ele pode sempre responder que isso é por causa do amor. Mas, se ele é uma pessoa equilibrada, ele sabe realmente quais que foram seus motivos. Por isso é Sfirat HaOmer, contagem da Omer. Isso são todos os 49 que eu mostrei para vocês. Isso é a ideia do Rambam, do Maimonides, que ele é tão importante até os dias atuais. Porque hoje vivemos num mundo onde está tudo no extremo. Tudo no extremo. Não tem ouvir uma outra opinião. Não tem ceder um pouco para chegar mais para o centro. Não. Eu não vou sair da minha posição. Outra também não sai. Quando ninguém sai, se perde aquele que está no meio. Não tem mais meio. Tem dois polos, não tem meio. Porque ninguém está afim de mudar um pouco. Isso é a falta de equilíbrio, falta de alegria, exagero em tudo e nada de felicidade. Para ser feliz, é usar o sistema do Maimonides, se equilibrar, se conhecer e não exagerar nunca. Não tem motivo para exagerar. Deus nos criou, nos deu todos os dons e talentos. A gente pode continuar com a bagagem riquíssima para ser bem-sucedido na vida. Boa noite a todos.